Sem que eles percebessem, uma figura escondida atrás de uma parede perto da vitrine escutava silenciosamente toda a conversa entre os clientes e o vendedor. Ao longo da vitrine, vestidos estavam expostos em suportes elegantes, organizados como verdadeiras obras de arte para chamar a atenção de quem passava. Outra parte da loja estava quase totalmente escondida por cortinas pesadas, com cadeiras organizadas por perto para os clientes aguardarem enquanto experimentavam roupas. Ian, entrando em um território totalmente novo para ele, experimentou um par de luvas pretas elegantes, flexionando os dedos enquanto o couro se ajustava à sua mão. Ele escolheu um casaco de inverno prático, luvas resistentes e botas feitas para climas frios, evitando qualquer coisa pesada demais. Peso extra, pensou ele, só atrapalharia numa batalha. Flutuando por perto, Momon zombou dele e o chamou de javali por seu gosto estético duvidoso. Ian respondeu secamente que ela também não era exemplo de bom gosto. Cheryl brincou dizendo que Ian parecia querer comprar a loja inteira. Ela sugeriu que ele pelo menos avaliasse as roupas que Lorena estava experimentando, o que realmente o surpreendeu. Finalmente, a cortina do provador se abriu dramaticamente, dando início a um improvisado desfile de roupas. Lorena apareceu primeiro usando um vestido apertado demais, claramente inadequado para viajar ou lutar. Ian se perguntou em silêncio quem escolheria algo assim em uma cidade desconhecida. A segunda roupa era um conjunto clássico em preto e branco, elegante e discreto. O contraste simples destacava sua postura refinada. O terceiro traje lembrava uma espécie de armadura leve, estruturada mais reveladora. Lorena franziu a testa, perguntando por que alguém faria algo parecido com roupa de banho em uma região tão fria. Quando o atendente tentou apresentar mais um modelo, Lorena recusou imediatamente, claramente cansada de tudo aquilo. Ela admitiu que nenhuma das roupas parecia certa, mas Cheryl insistia animadamente que todas ficavam lindas nela. Procurando apoio, Cheryl virou-se para Ian, exigindo silenciosamente uma avaliação sincera. Sem querer ficar neutro, Ian disse que todas as roupas combinavam com Lorena, falando com sinceridade. Ele explicou que o desconforto dela provavelmente vinha apenas da falta de costume, já que ela raramente usava esse tipo de roupa. Mesmo assim, Lorena apenas respondeu educadamente. Cheryl não desistiu e pressionou ainda mais, perguntando qual roupa realmente combinava mais com Lorena entre todas. Depois de pensar um pouco, Ian disse que era a roupa que ela estava usando naquele momento, a que cobria bem o corpo e combinava com sua postura natural. Embora ela fosse elegante em qualquer roupa, aquela em especial destacava tanto sua habilidade com a espada quanto sua beleza discreta, sem perder a praticidade. O elogio sincero de Ian pegou Lorena de surpresa, e um leve rubor apareceu em suas bochechas enquanto ela tentava responder. Por um momento, Lorena ficou completamente sem palavras, sua compostura habitual falhando diante da sinceridade inesperada. De repente, ela se virou e anunciou que voltaria para o alojamento, ignorando Cheryl que tentava impedi-la. Cheryl, claramente confusa, perguntou a Ian o que ele tinha dito para provocar aquilo. O cadete insistiu que não tinha dito nada de errado. Depois daquela situação estranha, Cheryl pegou rapidamente as compras e saiu atrás de Lorena, deixando Ian sozinho entre as roupas da loja. Momon declarou que toda aquela situação era uma loucura incompreensível, enquanto Ian se perguntava se realmente tinha feito algo errado. Do lado de fora, Cheryl alcançou Lorena e pediu desculpas várias vezes, dizendo que a culpa era dela por ter arrastado a amiga para aquilo. Lorena apenas agradeceu por ela ter ajudado a escolher roupas práticas. Cheryl disse para ela ignorar comentários descuidados de homens que não entendiam nada. Lorena respondeu que não ligava para comentários inúteis de ninguém. Baixando o olhar, a nobre disse que aquilo não tinha importância, embora um leve cansaço aparecesse por trás de sua calma. Perto da entrada da loja de roupas que acabavam de sair, uma voz familiar chamou Lorena. Era Ian, dizendo que eles deveriam se encontrar ao meio-dia do dia seguinte perto dos portões da cidade. Ele ainda acrescentou casualmente, até amanhã. Mas Lorena pareceu preocupada com o volume da voz dele, temendo que alguém pudesse ouvir e interpretar errado. Ela foi embora sem responder, e Ian ficou se perguntando se ela tinha ouvido. Nem Momon fingiu não perceber a tensão, o que só aumentou o constrangimento dele.
Enquanto pensava nas compras e nos acontecimentos estranhos do dia, Momon simplesmente desapareceu de repente, deixando Ian sozinho com aquela sensação estranha. Em outro lugar, dentro de uma taverna pouco iluminada, uma jovem de saia longa levou uma bebida para um cliente sentado, recebendo apenas um aceno seco de agradecimento. O lugar se chamava Shinmun e ficava perto da área de transporte de William, sendo bastante frequentado por viajantes. Tanto moradores quanto mercenários frequentavam o bar, atraídos pela comida farta, barata e pelo ambiente animado. Sobre uma mesa havia uma grande caneca de madeira cheia de cerveja, enquanto seu dono murmurava xingamentos irritados. Era Cruel Dwight, fervendo de frustração. Não importava quantas vezes revisasse os confrontos que teve com Ian, ele simplesmente não conseguia imaginar uma forma de derrotá-lo. Até quando tentava descansar, aquele cadete parecia menos humano e mais um monstro persistente que continuava assombrando seus pensamentos. Depois de finalmente controlar suas emoções turbulentas, o cavaleiro aristocrata Cruel Dwight ficou em silêncio observando o ambiente ao redor, percebendo mudanças sutis no tom de voz, na postura e nos olhares que homens comuns jamais notariam. Ao relembrar o confronto que teve antes com aquele guerreiro formidável, Cruel Dwight passou a ter certeza de que Ian tinha se contido de propósito, escondendo uma habilidade profunda e uma precisão mortal que ainda não havia mostrado. Enquanto bebia lentamente, Cruel Dwight ficou pensando no mistério por trás da constante contenção do seu rival, sem conseguir entender por que alguém com tanto poder insistia em esconder suas verdadeiras capacidades. Ele foi obrigado a aguentar as discussões barulhentas dos clientes ao redor, um deles acusando o outro em voz alta de ter enganado na compra de bebida, até que a briga quase explodiu em uma pancadaria. Finalmente perdendo a paciência, Cruel Dwight elevou a voz acima da confusão e condenou os clientes da taverna como grosseiros e sem cultura, cujo comportamento rude ofendia seus refinados modos. Virando-se bruscamente para os causadores da confusão, ele apontou para o próprio peito e gritou indignado, exigindo que reconhecessem que um nobre de posição estava tentando jantar em paz enquanto a plebe demonstrava uma falta chocante de educação. Ele declarou que, enquanto estivesse fazendo sua refeição, eles não deveriam nem ousar respirar alto demais, e avisou que, se o barulho continuasse, ele mesmo mostraria a enorme diferença entre aristocratas e homens comuns. Um mercenário de ombros largos se levantou da mesa e questionou diretamente a afirmação de Cruel Dwight sobre mostrar essa diferença de status, um desafio que imediatamente acendeu a fúria do aristocrata. O olhar de Cruel Dwight mudou em surpresa quando viu Ian, que estava calmamente por perto, pedir com leve curiosidade que o aristocrata demonstrasse como nobres deveriam jantar. Só a presença dele já deixou o clima ainda mais tenso. Bufando e chamando os frequentadores da taverna de degenerados sem educação, Cruel Dwight criticou a ignorância deles sobre as regras mais básicas de etiqueta, enquanto Ian, percebendo o clima explosivo, escolheu sabiamente não interferir. Lançando um olhar de lado para Ian, seu companheiro na difícil missão rumo às terras do norte, Cruel Dwight tentou entender o significado mais profundo por trás das palavras medidas e do tom ambíguo dele. Mesmo assim, ele continuava convencido de que aquele lutador de elite do Esquadrão Especial da Noite, sentado na taverna, já tinha passado por humilhações parecidas, carregando o peso do preconceito social em silêncio. Na verdade, foi justamente por causa das mudanças nas circunstâncias e no poder que ele agora estava naquela cidade estranha, vivendo uma realidade bem distante dos corredores protegidos da nobreza. A sugestão silenciosa de Ian, de que se Cruel Dwight parasse de depender apenas de seu título nobre poderia se tornar mais forte, atingiu ele como uma rajada de vento gelado, deixando o aristocrata momentaneamente atordoado com a implicação. Sem aviso, um par de mãos extremamente fortes caiu sobre os ombros do desprevenido Cruel Dwight, segurando-o com firmeza enquanto uma voz rude falava com ele como se fosse apenas mais um desconhecido. O responsável era Billy Thunderor, líder dos mercenários, que tinha ouvido a conversa sobre força e ambição e agora se inclinava animado, pronto para revelar o que dizia ser um segredo conquistado com muito esforço. Com confiança exagerada, Billy declarou que a verdadeira força era forjada com trabalho pesado, 3 sessões brutais de levantamento de peso de 8 horas, e prometeu que, se Cruel Dwight se juntasse a eles, ainda ganharia suplementos de proteína valiosos para acelerar seu crescimento.
Ao ouvir a promessa audaciosa de que lhe dariam qualquer coisa que ele quisesse para aumentar sua força, a compostura do cavaleiro aristocrata se despedaçou completamente, e a indignação tomou conta de seu rosto. Num único movimento fluido, Cruel Dwight girou sobre o calcanhar e lançou um chute devastador, sua perna treinada atingindo o enorme mercenário com força explosiva. Billy Thunderor, que tinha confundido o nobre com um fraco mimado, jamais imaginou tamanha ferocidade e estava totalmente despreparado para o poder daquele golpe. O impacto fez Billy cair com tudo no chão de madeira da taverna e, enquanto ele gemia entre canecas espalhadas, Cruel Dwight levantou o punho e zombou, dizendo que aqueles músculos enormes não passavam de balões inflados. Os mercenários ao redor ficaram congelados de incredulidade, olhando para seu líder caído e tentando entender como um estranho desconhecido tinha ousado derrubá-lo daquela forma. Cruel Dwight olhou para aqueles homens enormes com desprezo, chamando-os de uma montanha de músculos suados, e calculou friamente que seria muito mais eficiente derrotar todos de uma vez. Mas, para sua surpresa, os mercenários começaram a elogiar Cruel Dwight, chamando-o de um prodígio magro e extraordinário nascido para dominar a força, implorando que ele os ensinasse a usar seus próprios músculos com aquela habilidade devastadora. Ele ficou olhando, completamente confuso, para os mesmos homens que momentos antes poderiam querer vingança, e que agora o elogiavam como bonito e refinado, um aristocrata em outro nível. Surpreso com aquela admiração inesperada após sua agressão, Cruel Dwight observou os rostos na taverna, realmente incapaz de entender a lógica por trás daquele entusiasmo repentino. Mas no instante seguinte, uma alegria apareceu em sua expressão, um sorriso orgulhoso surgiu em seus lábios quando ele começou a saborear aquele reconhecimento direto. Os mercenários saudaram Cruel Dwight como um verdadeiro aristocrata digno de bebida e chamaram o garçom em voz alta para trazer mais cerveja, para que pudessem brindar com ele como companheiros. Eles até perguntaram com entusiasmo sobre sua suposta criação nobre e seus rumores de habilidade em queda de braço, esvaziando seus copos enquanto enchiam de elogios barulhentos. Quando a caneca de Cruel Dwight ficou vazia, os mercenários pediram mais bebida, e o nobre agora completamente bêbado, com um rosto quente, pagou generosamente a cerveja de todos enquanto sorria para os modos rudes deles. Os homens enormes gritaram de alegria pela generosidade do cavaleiro, celebrando seu status elevado enquanto levantavam suas bebidas em homenagem ao novo irmão deles, Cruel Dwight. Quando a noite já tinha tomado as ruas do lado de fora, o extremamente bêbado Cruel Dwight implorou para Ian soltá-lo, mas Ian insistiu firmemente que ele precisava ficar sóbrio antes de passar mais vergonha. Ian arrastou o aristocrata cambaleante pela noite, implorando para que ele não vomitasse em suas roupas e ameaçando consequências terríveis, enquanto Cruel Dwight insistia com voz arrastada que estava perfeitamente sóbrio. Murmurando coisas sem sentido, Cruel Dwight perguntou onde Billy Thunderor estava, declarando que o mercenário era seu irmão jurado, mesmo depois de tê-lo desprezado poucas horas antes, uma contradição que Ian apontou com ironia. O aristocrata elogiou seu novo companheiro como trabalhador e bondoso, mas no mesmo instante chamou os mercenários de tolos por terem aplaudido depois que ele derrubou o próprio líder deles. Cadete observou seu companheiro com ceticismo controlado, achando estranho que homens que tinham conhecido Cruel Dwight naquele mesmo dia demonstrassem tanta devoção imediata. Sob um céu completamente engolido pela escuridão, eles seguiram em direção ao hotel, e o bêbado Cruel Dwight perguntou ansiosamente a opinião de Ian, confuso com aquela virada inesperada dos acontecimentos. Ele se admirava com a gentileza dos mercenários mesmo com tão pouco tempo de convivência, e se perguntava em silêncio por que sua própria família nunca lhe deu um calor tão simples e sincero. Ian continuou observando o participante da missão enquanto ele lembrava das risadas e da camaradagem fácil, refletindo sobre como era estranho ser chamado casualmente de um bom homem. Os mercenários até disseram, talvez meio em tom de brincadeira, que acreditavam em Cruel Dwight, e o tom sincero deles ficou na mente dele, surpreendendo-o mais do que qualquer insulto. Nesse momento, a feiticeira Momon apareceu de repente, estreitando os olhos e sugerindo que Ian tinha colocado alguma coisa na caneca de Cruel Dwight, fazendo Ian fazer uma careta. Momon revelou que tinha visto Ian colocar discretamente uma certa substância na bebida que Cruel Dwight estava tomando, deixando Ian sem escolha a não ser admitir a verdade. Ele explicou que tinha adicionado um pó raro capaz de purificar energia demoníaca,
E pelo estado atual de Cruel Dwight, o remédio parecia estar funcionando, embora Momon ainda estivesse surpresa com o quão caro era esse material. Momon não conseguia entender a preocupação repentina e o aparente apego de Ian por Cruel Dwight, mas Ian calmamente descartou as dúvidas dela, dizendo que suas ações eram apenas resultado de memórias antigas. Quando um líder de missão vê pessoas cometendo erros sob influência maligna, explicou Ian, esse peso fica corroendo a consciência sem parar. Foi por isso que Ian interveio daquela forma, mas ele pediu pressa antes que Cruel Dwight começasse a passar mal. Momon comentou com sarcasmo que não seria ela quem levaria o vômito, algo que claramente irritou Ian. Enquanto isso, ao longe surgia o castelo do Duque Beowulf, um monumento impressionante de escala imensa, esplendor radiante, estrutura impenetrável e grandeza imponente. Uma torre altíssima dominava o horizonte da fortaleza, seu telhado triangular cortando o céu, acompanhada por mais 3 torres que reforçavam a silhueta imponente do castelo. Dentro de uma vasta câmara da fortaleza havia um espelho estranho de tamanho extraordinário, cuja superfície brilhava levemente, como se escondesse um portal para outro mundo. A estrutura colossal se erguia como um sentinela silencioso, e ao lado dela estavam fileiras de pessoas vestindo uniformes distintos, formando uma linha rígida e disciplinada. Esses guerreiros severos, cobertos por capas pesadas e escondidos atrás de capacetes imponentes, eram nada menos que os cavaleiros de elite jurados a defender o castelo do Duque Beowulf. Do coração do portal mágico brilhante, um par de pernas humanas pisou no chão de pedra, seguido pelas figuras completas dos guerreiros que finalmente chegaram ao tão aguardado fim de sua longa jornada. Na linha de frente estava Ian, o líder calmo da missão, acompanhado de seus cavaleiros de alta patente de confiança, Cheryl, Lina e Cruel Dwight, enquanto eles entravam no imponente domínio do castelo. Enquanto a dona daquela enorme fortaleza permanecia em silêncio reservado, os olhos de Cheryl brilhavam de alegria ao observar a grandiosa arquitetura e o austero esplendor do norte ao redor. No momento em que atravessou o portal, Cruel Dwight sentiu um frio gelado atravessar sua armadura e penetrar nos ossos, fazendo ele se perguntar se a terra natal de Lorena Beowulf era sempre tão congelante. Ian manteve o olhar firme à frente, lembrando que aquilo não era uma simples visita, eles tinham vindo cumprir uma missão que exigiria lutar lado a lado com os cavaleiros de Duque Beowulf contra a ameaça do norte. Os bárbaros que eles enfrentariam eram famosos em todo o reino por sua força monstruosa, músculos poderosos, temperamento cruel e pelos machados em forma de lua crescente que brilhavam como lâminas de ceifadores nas batalhas. Nessa terra severa, onde o solo fértil era raro e sobreviver muitas vezes exigia sangue, conflitos constantes explodiam por território, deixando os cavaleiros do clã Beowulf sempre precisando de reforços valentes. Mesmo sendo corajoso e experiente em derrotar inimigos poderosos, Ian sabia muito bem que havia uma complicação séria esperando por eles nessa fronteira brutal do norte. Ele não tinha como prever se os orgulhosos cavaleiros do norte, famosos por sua honra inflexível, aceitariam de bom grado a ajuda de guerreiros vindos de fora de seu território. A conversa silenciosa deles foi interrompida quando Lady Lorena Beowulf deu um passo à frente, sua voz firme mas carregada de algo não dito, enquanto se preparava para falar com os cadetes reunidos. Ian olhou para Lorena com curiosidade quando ela avisou que o que os aguardava dentro daqueles muros poderia não ser o que eles esperavam, pedindo que preparassem o coração e a mente para revelações inesperadas. De lado, um homem sério com um rabo de cavalo bem preso observou a chegada dos visitantes e exigiu explicações sobre o reforço que supostamente tinha sido enviado por uma unidade especial. Colocando a mão no peito de forma formal, o homem cumprimentou com educação e se apresentou como Hans Mehringer, o mordomo da propriedade Beowulf, lembrando gentilmente os convidados de manterem o comportamento adequado. Na opinião contida mais firme de Hans Mehringer, esses visitantes não convidados, por mais respeitáveis que fossem, talvez devessem considerar voltar para as terras de onde vieram. Ele explicou que o Comando do Norte não havia solicitado ajuda externa nem declarado estar pronto para receber convidados dentro dos muros do castelo, esperando que sua posição direta fosse compreendida. No passado, Hans Mehringer havia sido o poderoso comandante dos cavaleiros do castelo Beowulf, e embora a idade o tivesse levado à aposentadoria, sua lealdade continuava firme enquanto assumia o papel mais tranquilo de administrador. Mesmo em sua posição atual,
Ian acreditava que um homem do nível de Hans Mehringer deveria ter tido pelo menos autoridade de terceiro escalão em seu auge, tornando impressionante vê-lo agora vestindo roupas de mordomo. Lorena Beowulf se aproximou de Hans Mehringer e comentou suavemente quanto tempo havia passado desde a última vez que se viram, mas ele respondeu com seriedade e pediu que ela escolhesse as palavras com respeito. Ela esclareceu que a chegada deles não era uma visita social, mas o cumprimento de uma missão oficial realizada em seu papel como representante da unidade especial. Com esforço visível, Hans Mehringer a chamou formalmente de Minha Senhora, mas não conseguiu deixar de lembrar sua partida sem autorização e a ansiedade que tomou conta do castelo durante seu desaparecimento. Dominado pela emoção, Hans Mehringer disse que as palavras anteriores de Lorena tinham sido dolorosas, confessando que seu alistamento repentino na unidade especial sem aviso havia deixado todos consumidos pela preocupação. A noite já tinha caído completamente quando Ian, Cheryl e Cruel Dwight observaram aquela conversa com olhos arregalados, jamais esperando presenciar um confronto tão pessoal. Quando Hans Mehringer percebeu o pequeno arranhão na bochecha de Lorena, a indignação tomou conta dele, e ele questionou o capitão que permitiu que aquilo acontecesse, ao que Lorena respondeu que exatamente por causa dessa reação ela tinha hesitado em voltar. Hans Mehringer recebeu aquelas palavras como uma lâmina no coração, pois toda a casa havia suportado os dias que passaram apenas com a esperança de que ela voltasse. Por fim, a jovem aristocrata suavizou o tom, reconhecendo sua própria dureza e oferecendo uma pequena concessão ao servo leal que havia protegido seu lar em sua ausência. Lorena olhou para Hans Mehringer com uma nova suavidade, apontando gentilmente os fios grisalhos que haviam surgido em seu cabelo e perguntando com preocupação sincera como ele estava. A postura firme do mordomo vacilou mais uma vez, surpreso com a ternura demonstrada pela mesma senhora que ele havia repreendido momentos antes. Incapaz de se conter mais, Hans Mehringer, que poucos instantes antes parecia um pilar inabalável, começou a chorar, tomado por alívio e carinho. Tremendo no frio do norte, Hans Mehringer conduziu Lady Lorena para dentro e começou a falar orgulhosamente sobre o cozinheiro da propriedade, quase esquecendo em sua devoção de convidar Ian e os outros também. Enquanto Lorena seguia pelos grandes corredores, Hans Mehringer contou que Duque Beowulf logo retornaria de sua caçada, sua voz cheia de expectativa. Ele acrescentou que talvez todos pudessem jantar juntos quando o Duque chegasse, mas a expressão de Lorena esfriou visivelmente ao ouvir o nome de seu pai. Virando-se para Hans Mehringer, que estava pronto para obedecer qualquer palavra dela, Lorena pediu calmamente que ele evitasse falar de seu pai por enquanto. A aristocrata que servia na unidade especial não queria reabrir antigas feridas nem ouvir nada sobre ele naquele momento. O esquadrão enviado para os territórios do norte pretendia concluir a missão antes do retorno de Duque Beowulf, embora Hans Mehringer tenha começado instintivamente a protestar contra tanta pressa. Segundo o antigo comandante Hans Mehringer, talvez Lorena tivesse entendido errado as intenções de seu pai, sugerindo que a distância entre eles vinha mais de um mal-entendido do que de má vontade. Em outra parte do enorme castelo da família Beowulf, sob um grande lustre que espalhava reflexos de luz pelo chão de mármore, uma voz ecoou irritada, tratando tudo aquilo como se fosse apenas uma piada incômoda. Cruel Dwight e Cheryl estavam sentados em uma mesa de jantar elegante esperando Lorena chegar, e a impaciência do cavaleiro aristocrata era evidente no bater inquieto de seus dedos. A visão dos pratos cuidadosamente preparados diante deles testava sua paciência, mas as criadas atentas lembraram que a etiqueta exigia esperar a dona da casa. A fome atacava especialmente Cruel Dwight, cuja irritação só aumentava ao ser proibido de tocar no banquete luxuoso que estava bem diante dele. Irritado, o cavaleiro aristocrata disse que ele e Cheryl pareciam cães presos esperando restos, sem entender por que Lorena estava demorando tanto para voltar. Cheryl pediu em voz baixa para ele falar mais baixo, ou poderiam acabar perdendo ainda mais prestígio ali, mas Cruel Dwight insistiu que não tinha insultado ninguém. Quando uma criada insinuou discretamente que seus modos lembravam os de um cachorro indisciplinado, Cruel Dwight explodiu de indignação e declarou orgulhosamente ser o filho do Conde Dwight. Mas a empregada doméstica permaneceu completamente tranquila, acostumada com temperamentos nobres após anos servindo na propriedade Beowulf. Cruel Dwight ficou surpreso com a calma da criada, enquanto Cheryl aconselhou paciência e lembrou que Ian ainda não havia aparecido, algo que deixava o cavaleiro ainda mais confuso.
Segundo Shiryu, o líder da missão estava resolvendo um assunto particular, procurando algo de grande interesse que só poderia ser encontrado dentro dessas muralhas do norte. Pouco tempo depois, Yan estava dentro do arsenal do Ducado de Beowulf, um lugar que ele desejava visitar há muito tempo, onde alabardas ancestrais, espadas afiadas e armas relicárias eram cuidadosamente preservadas. Yan lembrava claramente que, em sua vida passada, o imperador Leon Kavalan havia atravessado o continente em busca incansável de uma única espada que considerava indispensável. Essa espada tinha origem em um matador de dragões que, depois de derrotar um dragão solitário, dividiu os restos da criatura para forjar duas espadas extraordinárias. Depois que Bahamut matou esse herói, uma das armas gêmeas acabou em suas mãos, mas a segunda espada permaneceu perdida, tornando-se uma obsessão para o imperador Leon Kavalan. Para encontrar essa arma lendária e cumprir sua maior ambição, o imperador já tinha pago uma enorme quantia em ouro para contratar uma unidade especial encarregada de localizar a espada desaparecida. Ele expandiu a busca por todo o continente sem parar, enviando informantes e vasculhando arquivos esquecidos. Mas, mesmo com todos esses esforços, a arma tão desejada continuava fora de seu alcance. Justo quando ele quase tinha perdido a esperança, a espada desaparecida finalmente foi encontrada, e agora Yan estava dentro do Arsenal do Norte, olhando para a mesma lâmina que nem mesmo o fundador conseguiu localizar, escondida ali por gerações. Yan jamais teria imaginado que a espada de dragão Aelon estaria guardada de forma tão simples em um canto silencioso de um arsenal nos territórios do norte, como se fosse apenas uma relíquia comum. Das memórias profundas de sua vida passada, Yan lembrava muito bem de Aelon, a espada mais antiga que correspondia à arma do imperador Leon Kavalan, a mesma lâmina que já havia atravessado o corpo de Yan em um confronto mortal. Era uma obra-prima de aço frio, com o cabo finamente trabalhado cheio de gravuras detalhadas, e a lâmina carmesim brilhava levemente, como se ainda estivesse manchada com o sangue do dragão que lhe deu origem. Ao ver o tesouro que buscava bem diante de si, um leve sorriso apareceu nos lábios de Yan, pois ele já não tinha nenhuma dúvida de que aquela era realmente a lendária Aelon. Nem mesmo o próprio imperador Leon Kavalan havia conseguido derrotar Yan em espírito, e agora o guerreiro estava diante daquela arma majestosa, sentindo um forte desejo de estender a mão e tomá-la para si. O conquistador de inúmeros monstros nas montanhas distantes observava a espada abandonada encostada na parede do arsenal, surpreso ao ver um artefato tão valioso simplesmente largado ali. Yan não conseguia tirar os olhos daquela lâmina extraordinária, impressionado com a sorte improvável que o trouxe até ali. Diante dele estava uma das duas espadas forjadas pelo matador de dragões, a lendária lâmina de dragão Aelon, conhecida em histórias épicas e temida nos antigos campos de batalha. Um leve sorriso permaneceu no rosto de Yan enquanto ele analisava a arma com atenção quase reverente, totalmente certo de que estava olhando para a irmã mais velha da espada do imperador. De repente, uma vibração estranha ecoou na sala silenciosa. Mesmo sozinho entre as armas, os olhos de Yan se arregalaram quando o som pareceu vir da própria espada. No começo ele ficou confuso, mas logo percebeu com um arrepio que aquilo não era imaginação, era a voz da espada antiga, ressoando suavemente no silêncio. Sem hesitar, Yan estendeu a mão e segurou firmemente o cabo, decidido a testar o que tinha sentido. Em resposta, uma luz sobrenatural explodiu da lâmina, subindo como uma coluna brilhante, como se a própria espada estivesse protestando contra sua ousadia. Através do seu zumbido ressonante, a arma mágica transmitiu uma mensagem clara e gelada, e Yan não tinha o direito de empunhá-la. Embora o arsenal de Duque Beowulf estivesse cheio de espadas, nenhuma chamava tanto a atenção de Yan quanto a Aelon, porque ele tinha vindo ali com um único objetivo. Ao tocar na espada, Yan percebeu que a luva preta que cobria sua mão tinha sido parcialmente queimada e rasgada, como se a lâmina tivesse o rejeitado com força real. Um lampejo de raiva passou por seu rosto enquanto ele examinava a luva danificada, incapaz de entender por que Aelon ousava recusá-lo. Rangendo os dentes, Yan murmurou irritado, chamando a arma fria de um pedaço de sucata teimosa por ousar desafiá-lo. Agora ele tinha certeza absoluta de que o que ouviu ao segurar o cabo foi realmente uma voz, clara, intencional e cheia de desprezo. A ideia de ser considerado indigno por um objeto sem vida feriu profundamente seu orgulho, deixando o jovem guerreiro frustrado e inquieto. Nesse momento,
Momon apareceu ao lado de Yan, silenciosa mas curiosa, observando aquela cena estranha diante deles. Até Momon admitiu que não esperava tanta arrogância de uma espada, comentando surpresa que a Elon parecia ter vontade própria. Algumas armas lendárias, explicou ela com calma, carregam fragmentos de divindade dentro delas, escolhendo seus donos com critérios que humanos não conseguem entender. Com um leve sorriso provocador, Momon disse a Yan que nesse caso tudo dependia apenas da força e determinação dele. Ela ainda brincou dizendo que talvez Yan simplesmente ainda não estivesse no nível de Aelon, rindo da expressão dele. Mas o cavaleiro, irritado mas decidido, declarou que tiraria a espada de qualquer forma. A frustração ferveu dentro de Yan, e ele decidiu que se a espada realmente o considerasse indigno, preferia destruí-la a aceitar aquela humilhação. Seu olhar voltou para a luva queimada, prova silenciosa da rejeição de Aelon e da humilhação que ainda ardia. Canalizando energia sombria por suas veias, Yan transformou a mão em uma garra monstruosa coberta de sombras e agarrou novamente o cabo de Aelon com determinação absoluta. Instantaneamente, uma luz cegante inundou o arsenal, e a espada rebelde aumentou ainda mais sua resistência, brilhando intensamente como se quisesse negar Yan completamente. Mesmo assim Yan não soltou a espada, sustentando o aperto com orgulho e fúria enquanto enfrentava a rejeição violenta da arma. No meio daquele clarão intenso, ele apertou ainda mais o cabo e declarou que era o verdadeiro portador da espada, sua voz firme mesmo diante da luz ardente. Agora o guerreiro teimoso queria apenas que Aelon parasse de rejeitá-lo e finalmente o reconhecesse como seu novo mestre. Enquanto essa batalha intensa acontecia dentro do arsenal, a noite cobria lentamente o enorme castelo de Duque Beowulf com um manto de escuridão. A bandeira da família Beowulf tremulava orgulhosa no vento frio, e em um dos grandes salões soldados de uniforme formal estavam alinhados em formação disciplinada. Segurando sua espada pensativa, Lorena Beowulf se perguntou se aquela era a mesma lâmina que já tinha usado em batalhas reais, enquanto um Hans Mehringer claramente preocupado implorava para que ela reconsiderasse. Lorena falou com seus cavaleiros com autoridade clara, incentivando-os a enfrentar os bárbaros como sempre fizeram, lembrando que proteger sua terra era o dever deles. Mas dessa vez não podia haver erro, porque hoje Lorena Beowulf lutaria ao lado de seus cavaleiros, uma decisão que deixou Hans Mehringer profundamente inquieto. Persistindo em seu apelo, o fiel mordomo implorou que ela esperasse o retorno de Duque Beowulf, mas a determinação de Lorena permaneceu firme. Com olhos firmes, ela declarou que se ele acreditava que ela não era capaz de cumprir nem mesmo seu dever básico, então não precisava continuar ali diante dela. Quando lembraram que o objetivo era apenas capturar 10 bárbaros, algo que ela considerava mais fácil do que enfrentar um Lich antigo, Hans alertou para que ela não subestimasse o perigo. Entre os bárbaros, suas bandeiras representavam espíritos ancestrais, relíquias sagradas que eles defenderiam até a morte. Hans Mehringer ficou desesperado ao perceber que sua jovem senhora parecia não ouvir realmente a gravidade de seus avisos. Virando-se para os companheiros de Lorena, Hans insistiu que eles a protegessem a qualquer custo. Cheryl concordou imediatamente, enquanto Cruel Dwight reagiu incomodado com aquilo. Cheryl agradeceu pelas roupas quentes que Hans havia preparado, sem elas provavelmente teriam congelado, e Lorena elogiou a atenção dele, algo que claramente o deixou feliz. Quando Hans percebeu o uniforme que Lorena usava, ela explicou calmamente que aquela era sua primeira missão oficial como membro da unidade especial. Quando Lorena começou a mencionar outro membro importante da missão no norte, ela foi interrompida pela chegada de Yan, com a aparência queimada e bagunçada, pedindo desculpas pelo atraso causado por um problema inesperado. Tendo perdido a refeição do meio-dia, o estado destruído de Yan surpreendeu todos. Cruel Dwight começou a rir da situação, mas parou imediatamente quando Yan acertou um soco direto em seu nariz. Momon lembrou friamente Yan de suas declarações anteriores sobre bondade, mas comentou que ele parecia sujo e insolente. Irritado, Yan exigiu bruscamente que ela ficasse em silêncio. Momon sugeriu com indiferença brincalhona que Yan simplesmente desistisse da espada teimosa, comentando que armas temperamentais assim raramente eram populares. Mas Yan respondeu com calma que tinha tempo mais do que suficiente para levar essa disputa até o fim.
A Elon, a lâmina carmesim de dragão e contraparte mais antiga da espada do Imperador Leon Kavalan, tinha se recusado a reconhecer Yan, fazendo com que ele hesitasse em sacá-la diretamente. Mesmo assim, o assunto ainda estava longe de terminar. Sem aviso, Lorena Beowulf entrou na conversa, querendo esclarecer um possível mal-entendido, e sua intervenção repentina pegou Yan de surpresa. Como essa era sua primeira missão oficial, Lorena vestia roupas mais leves e flexíveis, pouco adequadas para o frio do norte. Claro, ela poderia colocar um casaco pesado depois, mas naquele momento sua prioridade era resolver qualquer confusão. Ian olhou para ela confuso, sem entender que mal-entendido ela temia ou o que aquilo tinha a ver com a teimosa espada de dragão. Lady Lorena manteve o olhar fixo em Ian, ouvindo atentamente enquanto ele se preparava para falar, com uma expressão calma mas alerta. Quando Ian inesperadamente elogiou a aparência dela tentando aliviar o clima, Lorena apenas ficou olhando para ele em choque, momentaneamente sem palavras. Claramente irritada com o comentário fora de hora, ela virou-se com postura firme e ordenou que os soldados da propriedade se preparassem para a campanha que estava por vir. Pouco depois, ordens ecoaram para abrir os enormes portões da fortaleza. As dobradiças de ferro rangeram enquanto uma formação de cavaleiros armados avançava em direção à linha de frente contra os bárbaros. Falando com seus guerreiros com convicção absoluta, Lorena Beowulf os incentivou a lutar com toda a força, declarando que ela mesma cavalgaria ao lado deles na batalha. Perto da senhora do castelo, Cruel Dwight observava aquele entusiasmo com um leve ar de diversão, achando em silêncio que todo aquele alvoroço era exagero por causa de alguns bárbaros. Ian lançou um olhar de lado para Cruel Dwight, pensando que aquela despreocupação era típica de aristocratas da capital que nunca tinham enfrentado de verdade a ameaça do norte. Por gerações, a defesa firme da família Beowulf tinha protegido o império dessas tribos da fronteira. Mas recentemente a situação começou a mudar. Sob líderes capazes e unificadores, os clãs bárbaros espalhados se uniram e formaram um reino poderoso, cuja força crescente agora ameaçava a estabilidade do império. Em breve, o próprio rei dos bárbaros apareceria no campo de batalha, garantindo que todos que se opusessem a ele aprenderiam o preço da resistência. Ele era conhecido como o homem mais forte vivo, e seu nome, falado com respeito e medo, era Vilai. Esse reino do norte, nascido da união de clãs guerreiros que antes viviam em guerra entre si, cresceu até se tornar forte o bastante para desafiar até mesmo o Império Cabalan. Vilai, considerado um dos 5 guerreiros supremos que ameaçavam o domínio do Império, representava um poder físico incomparável. Não havia técnica de combate fora do alcance dele, seu corpo gigantesco permitia realizar feitos de força que ultrapassavam os limites normais. Mas além da força bruta, havia algo ainda mais assustador nele, algo que fazia até veteranos experientes sentirem medo. Com apenas um olhar, Vilai conseguia identificar as habilidades e fraquezas de um oponente, tornando-se um verdadeiro pesadelo para os cavaleiros imperiais. Usando as memórias de sua vida passada, Ian sabia com tristeza que todas as tentativas registradas de matar Vilai terminaram em fracasso. Incontáveis soldados corajosos do Império enfrentaram o chamado homem mais forte do mundo, apenas para cair heroicamente em campos de batalha cobertos de sangue. Nesta vida, nem Ian nem seus companheiros tinham informações confiáveis sobre o paradeiro atual de Vilai. Mesmo sem saber onde exatamente o rei bárbaro estava, Ian esperava sinceramente que a missão deles não terminasse em um encontro desastroso com ele. A bandeira da família Beowulf estalava com força no vento gelado enquanto suas tropas marchavam sob seu símbolo. O terceiro destacamento de cavaleiros, acompanhado por representantes do centro de treinamento, avançava para noroeste pela floresta densa do território Beowulf. Vestindo armaduras padronizadas e capacetes pesados de ferro, os cavaleiros do palácio avançavam com disciplina, sem demonstrar qualquer desconforto apesar do frio cortante. Cruel Dwight, claramente irritado de novo, rangeu os dentes e perguntou quanto tempo mais eles continuariam marchando por aquela floresta. Ele lembrou o grupo da decisão de descer dos cavalos, algo que ele ainda questionava, o que agora os obrigava a caminhar pela neve profunda da floresta. Outros responderam que viajar a cavalo naquele frio dificultava manobras e furtividade. Ian, soltando vapor no ar congelado, admitiu que manter a formação também se tornava mais difícil.
Virando-se para os companheiros, Lorena perguntou o que eles achavam daquelas terras aparentemente vazias, onde o inverno dominava por quase 200 dias por ano. No território de Beowulf, a neve cobria o solo estéril quase sem parar, tornando a sobrevivência difícil e a agricultura escassa. Mesmo assim, Lorena falou com orgulho das pessoas que chamavam aquela terra dura de lar, pessoas que se tornaram mais fortes e corajosas por causa das dificuldades, e esperava que seus companheiros enxergassem a beleza austera daquele lugar. E a havia como um exemplo de verdadeira nobreza, alguém que outros lordes deveriam imitar, e Shiryu concordou imediatamente. Para os cavaleiros do castelo, Lorena era a luz que os guiava e a razão de sua lealdade, uma senhora que eles reverenciavam acima de tudo, e Shiryu confirmou essa devoção. Assim, até as paisagens congeladas pareciam mais brilhantes, enquanto Lady Lorena e seus cavaleiros estavam prontos para sacrificar tudo por sua terra natal. De repente, o líder dos cavaleiros pediu atenção e apontou para chamas distantes à frente, um sinal vermelho de fogo que Lorena reconheceu imediatamente. Esses sinais eram acesos pelos batedores quando avistavam forças bárbaras, o que significava que em breve eles cruzariam com o inimigo. Cruel Dwight se animou imediatamente com a promessa de combate, mas Ian achou em silêncio que a confiança dele era exagerada. Sabbo, comandante do destacamento, alertou que o que os aguardava poderia ser muito mais brutal do que imaginavam. Cruel Dwight achou o aviso de Sabbo engraçado, confiante de que os cadetes já tinham enfrentado desafios muito piores. Durante o exame nas Mountains of Blades, eles haviam enfrentado goblins, criaturas parecidas com grifos e muitos horrores mortos-vivos. Cruel Dwight até citou a batalha contra um Lich antigo, dizendo que bárbaros seriam fáceis em comparação. Sabbo ouviu com atenção, então fez sinal para os guerreiros avançarem, aceitando a confiança deles, mas pedindo cautela. Esses eram membros de um esquadrão especial acostumado a sobreviver a situações de morte. Suas botas esmagavam a neve com firmeza, mas logo o branco puro das terras de Beowulf seria manchado de vermelho. Adiante os esperava uma cena diferente de tudo que já tinham enfrentado antes, uma prova que colocaria à prova até mesmo a determinação deles. Durante o avanço no inverno, as tropas se aproximaram de um pequeno assentamento que mal podia ser chamado de vila. Ali, cavaleiros da Casa do Caos junto com recrutas do centro de treinamento lançaram um ataque implacável contra o acampamento bárbaro. Armados com longas lanças de ferro e disciplina absoluta, os guerreiros do Império avançaram de forma organizada, determinados a eliminar seus inimigos sem hesitação. Depois que a batalha brutal e implacável finalmente terminou, Lorena Beowulf e Ian e Shiryu continuaram de pé no meio da carnificina. O ar frio saía em forma de vapor de suas bocas enquanto observavam os bárbaros derrotados caírem de joelhos. Os sobreviventes imploravam roucamente por misericórdia, suas vozes trêmulas não pedindo por si mesmos, mas pelas vidas de seus filhos que se agarravam a eles em desespero. Para a jovem Shiryu, aquela cena parecia um pesadelo acordado. Ela ficou parada, tremendo, incapaz de desviar os olhos arregalados e horrorizados dos prisioneiros encolhidos, cujo desespero parecia penetrar diretamente em sua alma. No coração de Shiryu existia a crença firme de que cavaleiros existiam para proteger os indefesos do sofrimento, que haviam jurado defender os fracos e dedicar suas espadas totalmente ao serviço e à honra de seu senhor. Mas, entre a fumaça e a neve caindo, uma silhueta enorme parecia quase demoníaca contra o horizonte pálido. Por um momento, Shiryu se perguntou com inquietante dúvida quem eram os verdadeiros bárbaros. Um homem de seu grupo de escolta avançou de repente e colocou uma mão firme e calejada sobre seus olhos. Resmungando um palavrão baixo, ele disse para ela não ver o que estava prestes a acontecer. Era Cruel Dwight. Sua expressão normalmente sarcástica agora estava dura e séria. Para ele, não havia nada ali que uma garota deveria ver, apenas sangue, crueldade e as consequências irreversíveis da guerra. Um pouco afastado, e observou a postura firme de Cruel Dwight e percebeu ali uma disciplina controlada, um sinal de que ele tinha conseguido dominar melhor a energia demoníaca que antes ameaçava consumi-lo. O antigo cadete de baixa patente, agora no centro daquela cena sombria, percebeu o choque estampado nos rostos de seus antigos colegas de treinamento. Mas ele sabia muito bem que guerras entre povos sempre acabavam nesse tipo de crueldade.
Ian também entendia uma verdade dura aprendida com experiência amarga: não existe guerra onde os exércitos limitem educadamente sua violência às próprias fronteiras. O massacre continuava até que um dos lados fosse completamente eliminado. Em conflitos assim, soldados não faziam distinção, crianças e idosos também caíam sob o aço, engolidos pela mesma maré de sangue. Como filha de Duque Beowulf, Lorena Beowulf não podia dizer que ignorava essas realidades brutais. Mas saber disso em teoria e encarar a cena diante dos próprios olhos eram coisas completamente diferentes. Esse era um peso que Lorena Beowulf um dia carregaria totalmente como governante. E ainda era incerto se sua determinação seria forte o bastante para suportar tanta crueldade sem quebrar. Os pensamentos de Ian foram interrompidos de repente pelo choro agudo de uma criança vindo da direção onde os bárbaros derrotados estavam espalhados. Sobre a neve, agora manchada de vermelho, estava o corpo sem vida de uma mulher. Ao lado dela, um bebê chorava desesperadamente, estendendo as mãos pequenas para uma mãe que nunca mais responderia. Incapaz de ignorar aquela dor, Cheryl sugeriu hesitante que Cruel Dwight fosse até a criança, acreditando que ele conseguiria lidar com a situação. Mas ele a advertiu com firmeza para não agir impulsivamente, porque compaixão nesses momentos podia ser fatal. A criança bárbara continuava chorando sem parar, chamando repetidamente pela mãe que permanecia fria e imóvel. Em meio à frieza da guerra, alguém até murmurou que talvez fosse melhor acabar logo com o sofrimento do menino. Um cavaleiro armado avançou sem hesitar e levantou um pesado machado de ferro acima do bebê indefeso, decidido a matá-lo ali mesmo para que não crescesse se tornando outro bárbaro vingativo. Em um segundo, a lâmina afiada teria descido sobre a criança, até que um grito rasgou o ar gelado, ordenando que ele parasse imediatamente. Cheryl gritou com toda a força que tinha, abrindo os braços como se pudesse proteger o bebê à distância, implorando em lágrimas para que o cavaleiro não cometesse aquele ato imperdoável. A confusão chamou a atenção de todos os guerreiros que haviam entrado no território do norte com eles, inclusive de Cruel Dwight, conhecido por sua frieza diante do sofrimento de estranhos. Os gritos de Cheryl acabaram se transformando em silêncio. Ela apenas olhava para o cavaleiro e seu machado levantado, com os olhos enormes cheios de lágrimas e tristeza. Sir Kyle, que até então tinha permanecido calado para evitar conflito com os cavaleiros imperiais, finalmente voltou a olhar para a situação, com expressão grave. O machado não chegou a cair. O cabo foi bloqueado no ar de repente, parado firmemente pelo punho de outra espada fria e brilhante. Para a surpresa de todos, quem interveio foi Lorena Beowulf. Ela avançou para impedir seu subordinado e, com autoridade firme, ordenou que parassem imediatamente de matar os bárbaros derrotados. Declarando que sangue demais já havia sido derramado, Lorena Beowulf ordenou que os soldados apenas desarmassem qualquer ameaça restante, recolhessem suprimentos e se preparassem para seguir adiante sem mais massacres desnecessários. A ordem para não matar a criança não era apenas uma decisão tática, era um decreto pessoal de Lorena Beowulf, feito com plena consciência das consequências. Sir Kyle reconheceu calmamente que a decisão era dela, mas os cavaleiros imperiais que ouviram a ordem começaram a murmurar insatisfeitos entre si. Um deles repetiu com sarcasmo as palavras de Lady Beowulf sobre poupar o bebê bárbaro, enquanto o outro soltou uma risada zombeteira, tratando sua compaixão como fraqueza. Vestindo armaduras pesadas e segurando machados manchados de sangue, aqueles guerreiros duros trataram a ordem de Lorena como uma piada, embora o desejo de matar ainda queimasse em seus corações. Determinada e firme, Lorena Beowulf treinava esgrima desde a infância nas terras da casa Beowulf, fortalecendo corpo e vontade com disciplina implacável. Como descendente de uma antiga linhagem aristocrática, ela entendia muito bem o que significava lutar contra bárbaros e havia se preparado por anos para essa responsabilidade cruel. Ao olhar com mais atenção para a mulher bárbara caída, Lorena Beowulf percebeu que o corpo estava vestido de forma leve demais para o frio brutal do norte. Em contraste, o bebê chorando estava cuidadosamente enrolado em peles grossas e luxuosas, claramente protegendo a criança do vento congelante. Ao perceber isso, algo mudou dentro de Lorena. Com um movimento decisivo, ela colocou sua espada no caminho e bloqueou o machado do cavaleiro antes que ele pudesse tirar a vida da criança. O cavaleiro olhou confuso,
incapaz de entender sua decisão, mas a jovem aristocrata declarou firmemente que o bebê viveria, assumindo toda a responsabilidade por desafiar aquela regra. Enquanto o choro do menino ecoava no silêncio tenso, os guerreiros endurecidos da comitiva da casa Beowulf trocaram olhares confusos, sem entender a misericórdia inesperada de sua senhora. Eles sabiam muito bem que até um único bárbaro sobrevivente poderia um dia ameaçar o reino. E mesmo sendo filha do duque, Lorena tecnicamente não tinha autoridade absoluta para conceder perdão. Para Lorena Beowulf, ao lado de Cheryl e cruel Dwight, aquele momento era insuportável. Bárbaro ou não, o bebê diante deles era apenas uma criança inocente. Indignada com a ousadia de seus próprios cavaleiros questionarem sua ordem, Lorena mandou que escoltassem os visitantes para longe dali, com raiva brilhando em seus olhos. Para Cheryl, homens assim mal mereciam ser chamados de cavaleiros. Em sua convicção tremendo, soldados não deveriam matar bebês, e vergonha, não orgulho, deveria pesar sobre suas armaduras. Uma fúria silenciosa surgiu por trás da frieza de cruel Dwight. Ele advertiu que, se a criança fosse morta diante de seus olhos, a mancha em sua honra jamais o deixaria dormir em paz novamente. Levantando um pouco o capacete, o cavaleiro Baz advertiu Lorena Beowulf com voz tensa para que escolhesse bem suas palavras enquanto defendia bárbaros diante de soldados leais. Com um olhar duro como aço, Baz disse esperar que Lady Lorena Beowulf entendesse a necessidade de suas ações. Como Ian já tinha previsto, o impasse frágil logo se transformou em um confronto direto de vontades. Os cavaleiros que defendiam sua terra não estavam dispostos a ceder. O ódio criado por rios de sangue derramado não podia desaparecer apenas com lógica ou moral. Depois de tantas mortes, a ideia de perdão parecia distante demais. De repente, os pensamentos de Ian foram interrompidos quando uma energia estranha e opressiva começou a surgir no ar. Um estrondo profundo ecoou pela planície congelada, fazendo Lorena Beowulf e o cavaleiro Baz pararem a discussão e olharem para o céu alarmados. No vasto céu azul de inverno, uma forma ameaçadora apareceu, atravessando o céu em velocidade assustadora diretamente em direção aos cavaleiros imperiais. Com gritos urgentes, os soldados anunciaram o retorno aterrador de Shabor, o chefe bárbaro que acreditavam ter sido morto na batalha. Em perfeita disciplina, os soldados imperiais formaram rapidamente suas fileiras, abaixando lanças e levantando machados enquanto se preparavam para enfrentar aquele inimigo poderoso que havia retornado. Com sua chegada repentina e impressionante, o formidável chefe bárbaro invocou um inferno furioso e crepitante, uma explosão de chamas ardentes e cintilantes que rasgou o campo de batalha como uma tempestade viva, com a intenção de aniquilar completamente todos os cavaleiros que ousassem enfrentá-lo. Os guerreiros que se tornaram as primeiras vítimas do ataque brutal dos estranhos gritaram no ar tomado pela fumaça, seus gritos carregados de agonia e ódio ardente ao enfrentar um inimigo cuja força esmagadora destruía tanto seus corpos quanto seu orgulho. Lady Lorena Beowulf sentiu aquela onda monstruosa de poder em primeira mão, sua pele se arrepiando quando a energia esmagadora liberada pelo líder bárbaro passou por ela, forçando-a a compreender de verdade o poder aterrador do mais forte senhor da guerra a caminhar pelo continente. Todo o território da base, onde os cavaleiros imperiais e os membros de elite da Força Especial estavam posicionados, foi engolido por um brilho vermelho sufocante, como se a própria terra estivesse sangrando sob o peso da invasão selvagem. Mas no instante seguinte, aquele brilho vermelho violento desapareceu, substituído por uma luz branca intensa, ofuscante e pura como neve recém-caída, como se todo o caos do campo de batalha tivesse sido apagado e nenhum choque de espadas ou grito de dor jamais tivesse existido. Um cavaleiro imperial determinado, incapaz de tolerar o ataque do chefe bárbaro contra os soldados do Império, queimava de indignação, sua fúria voltada não só contra o inimigo selvagem, mas também contra os batedores cujos erros desajeitados permitiram que aquela catástrofe acontecesse. Enquanto o cavaleiro rangia os dentes de frustração com a incompetência dos batedores, uma sombra gigantesca surgiu atrás dele, e uma enorme mão calejada, pesada como ferro, desceu sobre seu capacete com uma facilidade assustadora. Era um dos 20 chefes bárbaros, um brutamonte gigantesco que levantou o cavaleiro pelo crânio como se ele fosse apenas um boneco de pano, exigindo saber em um tom baixo e perigoso se seus parentes haviam sido mortos. O temível chefe Shabor,
com o olho direito ardendo com um fogo antinatural e um símbolo enigmático gravado em seu couro cabeludo raspado, buscava respostas sobre o destino de sua família e de seus companheiros de tribo, sua expressão distorcida por suspeita e raiva mal contida. Sem dar ao guerreiro tremendo sequer um instante para responder, o selvagem sedento por sangue começou a cometer uma brutalidade indescritível, esmagando e torturando a cabeça do infeliz soldado com crueldade deliberada. Fixando seu olhar vítreo e predador nos representantes blindados do Império, o chefe declarou friamente que eles também teriam um fim impiedoso em suas mãos. O corpo do cavaleiro se contorcia enquanto sons quebrados ainda escapavam de seus lábios, o sangue correndo livremente, enquanto o bárbaro ameaçava em um rosnado baixo e selvagem matar as forças imperiais lentamente, garantindo que cada morte fosse cheia de agonia. Incapaz de suportar ver seus subordinados leais sendo massacrados, Lady Lorena Beowulf avançou em um contra-ataque desesperado, sua lâmina brilhando em direção ao desprevenido Chabor com fúria justa. De repente, uma radiação branca brilhante atravessou o céu azul profundo acima dos territórios do norte, seu brilho antinatural interrompendo a batalha por um momento enquanto todos os soldados presentes olhavam para cima em choque. Os aristocratas reunidos fixaram os olhos no colossal bárbaro que ousava desafiar os guerreiros rigorosamente treinados do Império, suas expressões oscilando entre incredulidade e um medo crescente. Ao encarar o líder tribal monstruoso, Lorena mal conseguia compreender que sua espada finamente forjada havia se despedaçado ao atingir o couro cabeludo endurecido e tatuado do gigante, como se tivesse golpeado uma rocha sólida. Um símbolo desconhecido brilhava intensamente na testa de Chabor, pulsando com um brilho estranho que ele próprio parecia sentir, como se a marca estivesse viva e alimentando seu corpo com poder. A barricada de madeira que cercava a base imperial se despedaçou sob a invasão implacável, destruída pela força bruta dos guerreiros selvagens que avançavam como uma maré imparável. Recuperando-se quase instantaneamente do golpe de Lorena, o bárbaro incrivelmente veloz avançou contra ela, seus punhos enormes cortando o ar com intenção assassina. Chocada com a velocidade absurda de Chabor, algo completamente anormal para alguém de seu tamanho gigantesco, a filha do duque observava com terror crescente enquanto seus movimentos se tornavam borrões diante de seus olhos. No instante seguinte, o líder bárbaro estendeu sua mão imensa em direção a Lorena, os dedos abertos enquanto tentava agarrar seu corpo frágil com um aperto esmagador. As lanças de ferro afiadas dos cavaleiros imperiais se alinharam em formação, suas fileiras disciplinadas se preparando para repelir os selvagens sedentos por sangue e proteger os civis atrás deles. Vários cavaleiros avançaram sem hesitar, cravando suas lanças no corpo gigantesco de Chabor para impedir seu avanço, gritando urgentemente para que Lady Lorena recuasse do perigo imediato. Os olhos de Lorena encontraram os de Cruel Dwight por um breve instante, e ele entendeu imediatamente sua intenção silenciosa. Murmurando um pedido de desculpas tenso, ele cravou sua arma no corpo massivo do bárbaro, mas mesmo com o esforço conjunto, os guerreiros do Reino Mal conseguiram causar ferimentos superficiais. Percebendo que não havia nenhuma estratégia imediata para virar a batalha, Cruel Dwight abaixou levemente a cabeça e pediu desculpas mais uma vez à jovem por ter levantado a voz com ela no meio do caos. Mantendo o olhar firme em Lady Lorena Beowulf, seu cavaleiro leal pediu em um tom sério e calmo que ela priorizasse sua própria segurança, mesmo que isso significasse recuar do campo de batalha. Lorena abriu os lábios para chamar o nome de Cruel Dwight, incapaz de desviar o olhar dele, mas o movimento repentino do selvagem cortou suas palavras antes que elas pudessem sair. Diante de seus olhos horrorizados, as silhuetas dos valentes cavaleiros imperiais pareciam se borrar e desaparecer em meio à poeira e ao sangue que giravam no ar, como se aqueles jovens estivessem sendo apagados da existência. Com um único e poderoso golpe de braço, o chefe bárbaro arremessou para longe os guerreiros que o seguravam, seus corpos blindados sendo lançados pelo campo como escudos descartados. Contra o cenário brutal manchado de vermelho, um cavaleiro da casa Beowulf jazia imóvel após o golpe esmagador de Chabor, sua armadura outrora orgulhosa agora manchada e sem vida. O líder bárbaro levantou sua enorme mão bem acima de Lorena, que permanecia paralisada em choque, os olhos presos no gigante selvagem que se erguia diante dela como um carrasco. O surgimento repentino de um lobo negro com olhos ardendo como brasas no campo de batalha interrompeu o fluxo da luta, sua presença alterando o ritmo do ataque mortal de Chabor.
No momento em que Chabor se preparava para descer sua mão colossal em um golpe fatal, uma dor aguda o atingiu, e ele viu sangue fresco escorrendo de onde não deveria haver ferimento algum. O líder bárbaro olhou com espanto para sua mão ferida, confuso com o corte repentino que havia surgido sem aviso em sua carne antes aparentemente impenetrável. O homem que havia avançado demonstrou clara decepção, comentando com irritação fria que o ferimento causado no inimigo não passava de um arranhão superficial em vez de uma ferida grave e sangrenta. Chabor virou seus olhos selvagens e ardentes para o novo desafiante que se aproximava, o espanto evidente em sua expressão enquanto reavaliava a ameaça no campo de batalha. Ian, o cavaleiro de elite da unidade especial do Império, avançou com passos calmos e firmes, declarando com confiança absoluta que sua lâmina dividiria o bárbaro ao meio apesar das defesas antinaturais do monstro. Gema é o termo usado para descrever as tatuagens complexas esculpidas nos corpos dos chefes bárbaros, marcas que servem para muito mais do que simples decoração cerimonial. Foram as próprias tribos bárbaras que criaram o método ousado de canalizar mana diretamente através dessas tatuagens, abandonando a dependência de dungeons e gravando o poder diretamente na própria carne. As tatuagens gravadas nos corpos dos bárbaros funcionam como condutores, direcionando mana bruta para a pele e os músculos, fortalecendo seus corpos e tornando-os assustadoramente resistentes a danos. No campo de batalha caótico, Ian transformou seu braço em uma arma mortal, desferindo golpe após golpe contra o chefe Chabor, cada corte carregado de fúria disciplinada e da determinação de acabar com a ameaça selvagem. Por um breve momento pareceu que a derrota dos bárbaros estava ao alcance, mas um obstáculo inesperado surgiu diante do determinado Ian, interrompendo seu avanço. Chabor assumiu uma postura defensiva formidável, seu corpo infundido com mana formando uma parede invisível que tornava a missão do cavaleiro de elite muito mais difícil. Combinadas com sua brutal maestria em combate corpo a corpo, as tatuagens de mana transformavam os selvagens em verdadeiras máquinas de destruição, ampliando tanto sua ferocidade ofensiva quanto sua resistência. A frustração apareceu no rosto endurecido de Ian quando ele percebeu, com relutante clareza, que a força do líder bárbaro superava muito seus cálculos iniciais. No mesmo instante, Chabor rugiu como um trovão e avançou novamente, decidido a lançar outro ataque devastador para esmagar o cavaleiro que ousava enfrentá-lo. Os companheiros de Ian da unidade especial correram para lutar ao seu lado, canalizando toda a sua força e mana em um ataque coordenado contra o chefe gigantesco. Lady Lorena Beowulf e Cruel Dwight atacaram ao mesmo tempo o corpo enorme de Chabor, mas suas lâminas bateram inutilmente contra suas defesas reforçadas, faíscas voando sem causar efeito. Um Cruel Dwight exasperado lembrou bruscamente a jovem, chamando-a de princesa com ênfase, que era exatamente por causa daquele perigo que ele havia insistido para que ela ficasse longe da linha de frente. Chabor, com o símbolo brilhando em sua testa como uma marca sinistra, lançou um olhar desconfiado e desprezível para os novos atacantes, tratando-os como crianças insignificantes que haviam entrado tolamente em uma guerra muito além de sua compreensão. Com um sorriso de desprezo, tratando os jovens cavaleiros como crianças patéticas, o chefe bárbaro Chabor ergueu seus enormes braços, reunindo uma força brutal para outro golpe devastador. Como não conseguiram vantagem no primeiro confronto, Cruel Dwight e Lady Lorena Beowulf foram obrigados a recuar alguns passos, as botas raspando na terra congelada enquanto reavaliavam o monstro diante deles. O maxilar de Cruel Dwight se apertou de raiva ao perceber que sua lâmina sequer tinha arranhado a carne do inimigo, e uma dúvida inquietante surgiu em sua mente: será que esse selvagem era realmente humano? Enquanto Lorena ainda ardia com a vontade de enfrentá-lo de frente, Chabor aproveitou o momento de hesitação e fez um movimento repentino que pegou os cavaleiros de surpresa.